Fala galera, Red Vlog hoje falar sobre um assunto que é bastante perguntado, que gera muita dúvida e que também é um assunto que eu não consigo conversar com ninguém, porque poucas pessoas compreendem, pelo menos no meu meio, nos meus amigos. E eu gosto de falar sobre essas coisas, gosto muito. E é uma das coisas que no começo do meu caminhar, despertar espiritual, seja lá como vocês chamam, despertar, né? Depois eu falo o que é despertar, fazer um vídeo sobre isso. Foi uma das coisas que mais me mudaram, que é a reencarnação, né? A continuação da consciência, a continuação da vida após a morte. E também anteriormente, né? Quando você nasceu aqui, se envolve em tudo. Por isso que quando você aceita isso, que é um fato no universo, é um fato também físico, pela questão da energia, você expande muito sua consciência quando você aceita, quando você percebe. Uma das grandes amarras das pessoas em aceitar a reencarnação é puramente fator religioso, que pra mim, pelo menos, foi. Algumas pessoas não estão nem aí, né, tipo, pra isso, não quer pensar nisso, ou eles simplesmente falam, como alguns amigos meus já disseram, não sei, tenho dúvida, então vou nisso. Tipo, eles ficam na religião, ou eles se baseiam em alguma coisa que alguém disse pra eles, tipo um pastor, sei lá, qualquer coisa. Mas o fato de aceitar isso é puramente uma questão lógica. Eu posso mostrar inúmeros argumentos na Bíblia, em outros livros, na física, mas se a pessoa não entender por si mesma, ela nunca vai aceitar isso, por mais argumentos que sejam a favor. No começo eu era muito de argumento, mas depois que eu vi os argumentos, eu simplesmente caía naquilo, não aceito, né? Não deve ser assim. Acho que não, hein? Tá errado isso aí. Mesmo lá na minha cara, mostrando. Então, primeiro eu vou nos argumentos, depois eu aceito. Acho que com muitas pessoas é assim. E tem pessoas que vê muito pelo argumento, tem pessoas que é muito pela percepção. Eu acho que a maior aceitação é com a sua própria percepção, quando você aceita que isso é real, quando você percebe que isso é um fato. E ninguém te disse. Você precisa apenas de pessoas que saibam fazer você questionar. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu acho que eu sei fazer uma pessoa questionar sobre isso. Que é a reencarnação, né? E o título do vídeo é Por que nós esquecemos quando nós encarnamos aqui? E eu também posso dar outros argumentos físicos, bíblicos, seja lá qual for, sobre por que nós esquecemos. Mas se a pessoa também não aceitar, os argumentos são inválidos, igual eu acabei de falar. Então, é uma questão de se pensar aqui agora. Vamos usar a nossa cabeça aqui agora. Tudo que a gente tem aqui agora, nesse momento. Raciocina. É uma questão de lógica do universo. É uma questão de lógica da vida. A não ser que você não tenha uma percepção assim. Tem pessoas assim também. Que não conseguem pegar uma coisa mais ampla, né? Elas, quando vê uma coisa ampla, elas tipo, nossa, isso é doidura, isso nada a ver. Ou sei lá por quê. É tipo, não sei, eu ia falar aprisionamento, mas não, é tipo a bolha da pessoa, da bolha de realidade da pessoa. Isso não é uma coisa ruim, é tipo, é até onde a consciência da pessoa consegue perceber, enxergar, captar. Então, por isso que eles acham que é doidura ou nada a ver, loucura, mas algumas pessoas que já têm a consciência já pareável para essas coisas, elas vão perceber isso. Então, por isso que eu faço esses vídeos. O meu canal tem esse público, né? O público é específico para essas pessoas que têm esse pareamento. Por que nós esquecemos quando a gente nasce aqui? Nós encarnamos. Aí tem outro argumento. Se reencarnação existe, por que a gente não lembra das nossas vidas passadas? Que também tem outro argumento desse, né? Eu posso mostrar várias provas de que pessoas já lembraram, terapia da regressão, pessoas tiveram memórias, até conseguiram falar outra língua, tipo, língua não nativa delas. Que é uns fatores bizarros. Até crianças também que nascem já sabendo tem memórias das suas vidas anteriores. Mas vamos pelo argumento, tipo, lógico aqui. Sem essas coisas de vamos raciocinar aqui, igual eu falei. Por que nós esquecemos? É simplesmente uma questão de limitação da realidade que nós estamos. Ou do lugar que nós estamos. Ou você pode falar de dimensão, que muitas pessoas gostam desse termo, né? Terceira dimensão, quarta, quinta. Nós estamos aqui porque nós só conseguimos captar tudo que é pairável nessa dimensão aqui.
E para a gente captar memórias de vidas passadas, nós precisamos meio que voltar a outro plano, pegar as memórias no outro plano desse plano. A gente tem que fazer um intermediário, não sei se vocês entenderam. Então, cada plano, ou cada dimensão, eu não gosto de usar essa palavra plano, não é pelos terraplanistas, mas é pela questão que eles falam que a dimensão são planos, mas não são planos, tudo é 3D. Então, são percepções de lugares de espaço diferente, oitavas a mais, acima ou abaixo. Cada dimensão, cada espaço, cada escala tem uma estrutura de memória que é harmônica, aquela estrutura. Então a gente só consegue ter essa percepção em uma dimensão específica. Nós não conseguimos captar dimensões mais altas simplesmente pela questão da organização das oitavas. Então, vou pegar a memória de vidas passadas completa. E se você consegue pegar uma memória da sua vida passada completa, então você consegue pegar de todas as suas vidas, desde quando você era um nada, o todo evoluindo até chegar aqui. Então você ia ter a memória eterna. Então você ia ser um ser eterno. Por isso que entra essa questão do que o Nassim Haramein fala até, né, do espaço-tempo que ele mudou do Einstein, a nomenclatura para Space Memory, que é espaço-memória, a memória do espaço. E o que é espaço? A criação. Tudo que está incluso a criação tem a memória da evolução. Então, se você conseguir captar toda a memória do espaço, você vai pegar toda a memória da sua jornada evolutiva, em todos os planos, minerais, animais, sei lá, espirituais, seja lá o nome que for. Se você conseguir pegar todas essas memórias, você vai ter memória infinita. Então você vai ser um ser eterno, você vai ter memória eterna. E quem consegue alcançar isso é quem já evoluiu muito. Isso é meio... Tem que entender um pouco essa dinâmica das evoluções e tal, mas só deixando claro aqui para algumas pessoas que têm dúvida. Então é simplesmente um ajuste por causa do lugar que você está, da dimensão que você está. Então você tem uma memória limitada a um lugar que você está. Entenderam? É simplesmente isso. Posso dar outros argumentos, mas essa dúvida só sara quando você entende essa questão de ajuste de escalas de lugares que você está. Por exemplo, morri, vou para o astral, sei lá, o nome que eles falam, né? Ou vou para o outro lado. Aí eu tenho memória das vidas passadas que eu tive aqui nesse plano e no outro. Só que o do outro plano? Você está num outro plano e a memória antes desse plano que você está depois da morte. Você não vai ter também. Ou você vai ter. Se você tivesse, você vai estar em outro plano. Tá vendo como é uma coisa que se organiza? E então, todas as pessoas, todos os seres têm memória limitada. Porque quem tem a memória infinita são seres que estão muito próximos do todo, que são os arquétipos, que são seres infinitos, são os deuses da criação de universos, entendeu? E esses deuses de criações de universos e outros universos de outros não são também o todo. Então, nem eles têm memória infinita das todas as suas vidas, mas eles têm já uma memória muito, muito antiga. Ele tem memórias de muitas coisas, mas eles não têm a memória ainda completa. Porque se eles tivessem, eles iam ter a memória para trás e para frente. Tá vendo como é uma coisa que se encaixa? Porque se ele tem a memória do espaço-tempo para trás, ele vai ter a memória do espaço-tempo para frente. Então ele vai ter a sabedoria. Ele vai ser um Deus, um todo. Então, quanto mais a pessoa vai evoluindo, o ser, a consciência, que tudo é consciência, o universo vai evoluindo. Porque na verdade não é a consciência evoluindo, a consciência já está evoluída em infinitos lugares. Quando essa individuação desse ser entrar em ressonância com a consciência do universo, do espaço-tempo, uma grande escala, que ele vai ter muito mais memórias. É isso. Não sei se ficou claro, mas é como se fosse assim. Vou dar uma comparação fácil de entender. Por exemplo, é como se cada individuação ou cada aspecto de espaço sabe comportar um certo aspecto de quantidade de algum material. Por exemplo,
uma bacia. Você consegue pegar uma determinada quantidade de água, né? Agora você pega uma piscina. Imagine que a água é a consciência e você é a bacia. Então, quando você é uma bacia, você tem um determinado nível de memória, de espaço-memória, de espaço-tempo. Quando você pega uma piscina, tem mais memória, tem mais água, né? E quando você pega um lago, tem mais. Quando você pega um mar, um oceano, um planeta, uma galáxia, tá vendo como vai agregando mais espaço? E esse espaço é o quê? Memória. Por isso que é uma palavra só, espaço-memória, né? Tipo, o espaço e a memória. Espaço-memória, porque é uma coisa só. Então, essa é a lógica. Eu devia ter falado isso desde o começo, né? Compliquei muito. Então, é por isso que nós, quando estamos aqui, temos uma determinada memória, um limite de memória, nesse corpo, nessa dimensão, ou nesse lugar, E quando nós vamos para outra, a gente também tem um determinado nível de memória. E quando a gente vai para outra, tem outra, e tem outra, sacou? E vai infinito. E é isso. Muita gente tem dúvida sobre isso. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso que eu falo, eu sei, vou perder até inscrito, sei lá. Tem pessoas que percebem isso, que existe, mas tem dúvidas. Por quê, saca? Então por isso que eu fiz esse vídeo. Depois eu explico mais sobre reencarnação, tem até um vídeo que eu falo sobre reencarnação. Depois eu vou falar sobre despertar, essas coisas nos vlogs. Os vlogs é legal para trocar ideia sobre essas coisas. Então é isso, galera. Tamo junto. Se inscreve. É nóis.